Deus que fez, é Deus que faz. Vamos usar com amor tudo que Deus nos deixou, cuidando da terra, das plantas e dos animais, amando a todos a vida e vivendo em paz. Meu amiguinho, meu amigão, olhe pro céu, olhe pro chão. Tudo que existe em toda parte foi Deus que fez, é Deus que faz. Vamos usar com amor tudo que Deus nos deixou, cuidando da terra, das plantas e dos animais, amando a todos a vida e vivendo em paz. Zazá, Luna, eu tenho um espelho mágico aqui. Vocês querem brincar com ele? Sério, pai? Um espelho mágico? Eu quero brincar disso. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, Com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo e lá no fundo um mundo melhor. depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, eu aprendo tanto com ele. Puxa, que bom. Então vamos brincar mais com esse espelho? Vamos nessa. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção Pois nele a gente vê a cara e ver melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos. e todos merecem respeito. O seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te ensinar. Espelho, espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim. Espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim.
Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou a hora da gente trazer Jesus para bem pertinho do nosso coração. Querido Jesus, amigo e irmão de todas as horas, te agradecemos por estarmos juntos mais uma vez aprendendo teus ensinamentos. Que a sua luz e seu amor envolva todos nós. Te agradecemos por todas as graças que foram enviadas nesse momento e que estamos em comunhão convosco. Graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal, tudo bem? O tema do nosso estudo de hoje é sobre a lei de liberdade. Quando a gente fala essa palavra, a gente logo pensa assim num passarinho voando pelo céu, bem longe da gaiola que o prende e não deixa voar, não é mesmo? E será que a gente tem essa mesma liberdade, igual o passarinho? E olha só, a liberdade de pensar, sim, porque nós voamos com o nosso pensamento, com a nossa imaginação. Mas quando falamos de atitudes, será que a gente pode fazer tudo o que a gente quer sem ter nenhuma consequência? Será? Não, não podemos não, porque o nosso grau de liberdade é limitado. Eu vou explicar o porquê. A partir do momento em que estamos convivendo com os outros, há direitos das duas partes para respeitar. Logo, não existe liberdade completa de ação. Temos nossos direitos, mas temos também nossos deveres e, portanto, devemos ter consciência de que nem sempre deverá prevalecer a nossa vontade, pois devemos conviver em sociedade de forma que todos possam ter seus direitos assegurados. Pensando e agindo assim, teremos a consciência tranquila por não violar os direitos dos nossos semelhantes. Um dia é como nós queremos, e o outro pode ser que não. Devemos sempre nos lembrar que toda atitude gera uma consequência e que, portanto, devemos fazer aos outros o que queremos que eles nos façam. Temos leis e regras a seguir na nossa sociedade. Por exemplo, esperar o outro acabar de falar para poder falar depois. Não pegar para si o que não é nosso. Respeitar as filas. Isso são pequenos exemplos, simples, mas que sem eles a nossa vida fica um pouquinho mais complicada. Você já viu gente brigando nas filas porque teve uma pessoa que ficou impaciente e foi lá para frente, não respeitando quem já estava, um tempão em pé? Então, essa escolha de qual caminho a gente segue se chama livre-arbítrio. Todas as nossas escolhas terão uma consequência e ela poderá ser boa ou ruim. Tudo dependerá de qual caminho nós vamos escolher.
E para poder escolher, nós temos que pensar, questionar com a nossa própria cabecinha, ter opinião própria, de modo que não prejudique as pessoas e nem a si próprio. Agora, gente, nós vamos escutar uma história de uma ovelhinha que de início não gostava de pensar muito, não. Ela repetia simplesmente o que os outros faziam. Ah, essa ovelhinha. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje é dia de historinha e a história de hoje é Maria vai com as outras. Autora Silvia Ortoff, arte e adaptação Célia Cunha. Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. Ai, que lugar frio! As ovelhas pegaram uma gripe. Maria pegou gripe também. Atchim! Maria ia sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. Ai, que lugar quente! As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Uf, uf. Maria ia sempre com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de jiló. Maria detestava jiló, mas, como todas as ovelhas comiam jiló, Maria comia também. Que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou: se eu não gosto de jiló, por que é que eu tenho que comer salada de jiló? Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam. Até que as ovelhas resolveram pular do alto do corcovado para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam. Pulava uma ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e chorava. Né? Pulava outra ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e chorava. Né? E assim, 42 ovelhas pularam, quebraram o pé e chorando. Mé, mé, mé. Chegou a vez de Maria pular. Ela deu uma requebrada, entrou no restaurante e comeu feijoada. Agora, mé, Maria vai para onde caminha seu pé? Da praia, pro cinema, teatro e até pro spa.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos conversar um pouquinho sobre essa história? A história é Maria vai com as outras. Conta a história de uma ovelhinha que sempre ia com as outras ovelhas, não importasse o que as outras ovelhas faziam. Vimos que ela acompanhou as outras ovelhas no frio e até pegou um resfriado. Que ela acompanhou as ovelhas no deserto e ficou com insolação. Ela comeu até salada de jiló e olha que ela não gostava de jiló. Até que um dia as ovelhas decidiram pular do Corcovado. Vocês conhecem o Corcovado? E é uma montanha muito, muito alta. E aí que ela pensou, refletiu, deu aquela requebrada e foi comer a feijoada. Ou seja, ela pensou e viu que aquela atitude não seria bom para ela, que as outras ovelhas estavam se machucando. E como ela não queria se machucar, ela decidiu não ir com as outras ovelhas, ou seja, ela tomou uma atitude por ela mesma, pela sua consciência, pelo seu raciocínio. Essa ovelhinha mostrou pra gente, essa ovelhinha Maria, o que é ter liberdade de escolha. Porque, na verdade, ela sempre pôde escolher. Ela sempre pôde escolher não acompanhar as ovelhas no frio, no deserto, na salada de jiló. Todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que é essa capacidade que temos de escolher qual direção vamos seguir, o que nós queremos fazer. E cada um de nós é responsável por a sua própria escolha. Então, gente, não vamos ser como a ovelhinha Maria, que vai seguindo as outras ovelhas sem sequer pensar. Vamos pensar e refletir e utilizar o nosso livre-arbítrio de acordo com o que acreditamos o que é certo, com o que a gente aprende aqui na evangelização, o que os nossos pais nos ensinam, e aí sim tomarmos a nossa atitude com o nosso livre-arbítrio. Somos livres para pensar e exercer essa escolha é muito bom. Fiquem com Deus e agora eu vou deixar vocês com a atividade com a tia Daisy. Tchau, tchau! Olá, meus espíritas mirins, tudo bem com vocês? Desejo imensamente que tudo esteja bem com todos. O tema de hoje foi Lei de Liberdade. Mas eu pergunto a vocês, o que é a liberdade? Liberdade é, de maneira geral, a condição daquele que é livre. Esse foi o conceito que eu achei na Wikipédia, no dicionário virtual. E nós ouvimos ainda há pouco uma história sobre ser livre para pensar e agir. Foi a história da ovelhinha Maria e suas companheiras. E foi muito legal, né, ver o vídeo. As ovelhinhas eram muito brincalhonas, animadas, divertidas mesmo, né? E não paravam quietas. Maria era uma ovelhinha que queria muito estar junto das amiguinhas. E onde elas iam, Maria ia também, sem pensar em fazer outra coisa, seguindo todas elas. As ovelhinhas iam para um lugar quente, Maria ia também. Depois elas foram para um lugar muito frio. Maria foi atrás delas também, sentindo muito frio. E quando ela comeu salada de jiló, as outras, ela comeu, mas ela pensou assim, eu não gosto de salada de jiló, por que eu tenho que comer? Mas comeu assim mesmo. E de repente,
ela pensou nessa situação. Come ou não come salada de jiló? Mas eu não gosto de jiló. Bom, ela então ficou pensando em tudo aquilo. Teve outra situação, vocês lembram? Sabe qual foi? Vocês sabem? Aquelas em que as ovelhinhas resolveram fazer o quê? Pular do Morro do Corcovado e cair na lagoa. Só que não, né? Elas pulavam na lagoa, elas pulavam lá do Morro do Corcovado, caíam nas pedras e quebravam o pé. 1, 2, 3, as ovelhinhas se jogavam, não chegavam a cair na lagoa. Se machucavam caindo nas pedras. E aí, Maria então tomou posse de si mesma, porque ela já estava despertando, né? Por que tem que fazer aquilo que as outras fazem? Né? Então, ela percebeu que ela, tendo liberdade de pensar, ela teria que agir conforme ela estava pensando, como ela estava querendo. E vocês sabem que o nosso Papai do Céu colocou em nossa consciência várias leis, né? As leis morais. E uma delas, a lei de liberdade. Liberdade de pensar, de agir com respeito a si mesmo e aos outros também. Antes, Maria agia como se fosse um robô, imitando tudo o que as outras faziam. Mas nós não podemos fazer isso, agir dessa forma. Deus nos dotou de inteligência para pensarmos antes de agir. E é assim que devemos fazer. Pensar bem antes de falar alguma coisa, antes de tomar qualquer atitude. Senão, a gente pode prejudicar aos outros e, olha, prejudica também a si mesmo, né? Então, a gente tem que pensar bem. Bom, a nossa atividade será esta daqui, ó. Fazer a ovelhinha Maria, ou o nome que vocês quiserem dar, né? E é simples. Vocês vão precisar de uma folha. Bom, vou fazer de piloto para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? E de lápis de cor, giz de cera, como queiram, ok? Então, como é que a gente faz? A gente faz feito uma nuvenzinha, tá vendo? Depois a gente faz o topetinho dela. Depois a gente vai fazer o rostinho, ó, arredonda aqui nas pontas, ó, arredondado, ok? Agora a gente vai fazer aqui, ó, que serão as patinhas dianteiras, né? Aqui, as patinhas que estão no chão. E essas aqui também. Depois você vai fazer o olhinho, que é assim, a boquinha, e você vai pintar, como eu mostrei o meu. Mas você vai pintar a sua da cor que você quiser. Porque você pode passar o giz de cera branquinho, depois passar um pedacinho de tecido, qualquer um, devagarzinho, que o giz de cera fica bem brilhoso. Ou a sua ovelhinha marronzinha, a cor que vocês quiserem. E aí ficará bonito. Beijos, fiquem com Deus. Vamos elevar nossos pensamentos até Deus e agradecer por estarmos juntos em pensamento nesse encontro tão importante que nos traz paz, serenidade e também mais um aprendizado sobre os teus ensinamentos sobre a lei de liberdade. Obrigado, Jesus, nosso Mestre querido, que nos orienta o nosso caminho com os seus exemplos.
Agradecemos também a espiritualidade dessa casa de amor que tanto tem nos ajudado a realizar esses estudos, que nos envolva com boas vibrações, nos trazendo ânimo e alegria aos nossos corações, e que essas vibrações também cheguem aos nossos irmãos em humanidade, levando amparo e auxílio ao necessário. E assim, te pedimos a permissão para encerrar mais esse encontro. Graças a Deus, graças a Jesus. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão, luta por
sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, que se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, homem de bem, é um homem de bem. de trabalhos, descobertas e consenso.
como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e
Avisos de outubro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender. Compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização Espírita da Criança e da Família, todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA. Nossa mocidade retornou ao presencial temporariamente em um novo dia e horário, domingo, de 9 às 10h30. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA, de 13 a 21 anos. E setor da família, aberto a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam, 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens, bem como das mensalidades, sua contribuição pode ser feita por Pix, CNPJ 42941-901-0001-07 ou depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail sem tesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. No virtual, faça um agendamento pelo WhatsApp 95904-9094 ou pelo e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 97506-2671, às terças-feiras,
de 9 às 11 horas. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU. Toda terça-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. Retornamos ao presencial. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia, às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. Prece da Saudade. Em outubro, estamos retornando ao presencial em novo horário, às quintas-feiras às 18 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, terças-feiras às 19h30 e reunião pública, sextas-feiras às 20 horas. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, gostaria de reforçar com vocês os horários das reuniões públicas que já estão acontecendo de forma presencial em nossa casa. São elas: reunião pública das quintas com início às 14h30, reunião pública dos domingos com início às 9 horas da manhã. Paralelamente a essas duas reuniões, temos a evangelização infantil, que é coordenada pelo GEAL. Então, enquanto os pais assistem à reunião pública, as crianças participam de atividades lúdicas e educativas, tendo como base a doutrina espírita. Outra grande novidade é a volta da mocidade, que estará se reunindo temporariamente aos domingos, das 9 às 10h30. Também as reuniões de fluidoterapia, para aqueles que foram orientados a frequentá-las e que acontecem às terças com início às 19h30 e às quartas com início às 9 horas da manhã, já estão ocorrendo de forma presencial. E a nossa reunião da Prece da Saudade já está também de volta ao formato presencial. Só atentem para o seu novo horário, cujo início acontece agora às 18 horas. Mas para todos aqueles que ainda não puderem, por algum motivo, frequentar as reuniões públicas presenciais, teremos a reunião de fluidoterapia das 19h30 também na versão online. Já as reuniões de sexta-feira à noite, com início às 20 horas, ocorrerão somente no modelo online, sendo todas elas transmitidas aqui pelo canal do YouTube. Também temos o nosso jornalzinho mensal, o Ceareiro de Miguel, que contém todas as informações da casa, nos trazendo os cursos que a casa oferece, com os respectivos dias e horários, as programações das atividades e as reuniões que ocorrerão no mês, as campanhas de doação e várias outras informações a respeito do funcionamento e trabalho da casa. Outra informação importante é a respeito do nosso atendimento fraterno,
que está à disposição de todos que queiram conversar ou tirar alguma dúvida. O telefone e o e-mail dele se encontram também descrito aqui embaixo, juntamente com o link de acesso à versão digital do nosso jornalzinho, O Ceareiro de Miguel. Não deixem de acessá-lo. Pois bem, na nossa programação de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que fala a respeito de um espírito muito caro aos nossos corações. Um espírito que nos legou sábios conselhos e consolos amorosos. O tema de hoje é a respeito de Santo Agostinho, sua vida e obra. E esse tema nos será apresentado pelo nosso irmão Henrique Miranda, da Agremiação Espírita Pedro II, que fica no Meia. Mas antes, a nossa irmã Mônica fará a leitura da página inicial e em seguida será feita a prece de abertura. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Mensagem de Santo Agostinho, intitulada A Morte Não é Nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Boa noite, amigos. Nessa noite onde fomos agraciados através da ambientação que nos foi ofertada, vamos aproveitar e manter nossos pensamentos unidos, formando uma corrente de vibração para ser elevada a Jesus,
nosso mestre e guia. Primeiro, para agradecer por podermos ter essa oportunidade de ouvir as reflexões que nos serão servidas como um banquete espiritual. Mas também pedir ao Mestre que adentre em nossos lares, juntamente com Miguel, Catuíte, com as irmãs Margaridas, com a Mãezinha Maria, nos envolvendo com amor, paz e refazimento de nossas energias. Ainda pedimos que aquele companheiro ou companheira que nos trouxer as reflexões dessa noite também possa ser intuído e amparado pelo Teu amor, Senhor, para que atinja o máximo de corações possível. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Miguel, muito contente de estar aqui com vocês, falando de Santo Agostinho, mas eu queria dizer que estar com vocês é muito bom. Não tive presencialmente ainda lá no centro, mas a lembrança que a gente tem do Miguel é sempre muito boa, abriga o 15º Seu. Eu faço um estudo sextas-feiras do Evangelho Rede Vivo e é um prazer imenso, é muito bom. Eu fico ansiando pelas sextas-feiras. Bom, nós vamos conversar sobre Santo Agostinho, que é esse espírito que aparece na codificação e aparece várias vezes na codificação. Mas só para que nós possamos assim falar um pouco sobre esse espírito na última encarnação que nós conhecemos, que se referia à personalidade Santo Agostinho, foi ali na região da Argélia, na África, no final do Império Romano. O Império Romano estava assim, na chamada decadência, ou seja, os exércitos já não estavam tão fortes, os domínios estavam se enfraquecendo e o Império estava sendo invadido pelos bárbaros. E nós vamos ver até no finalzinho a influência de Santo Agostinho num desses processos de invasão. Mas, na última encarnação, conhecida, né, como Santo Agostinho mesmo, ele se refere a Santo Agostinho, ele vai encarnar em Tagaste, né? Tagaste, que é uma cidade que hoje se localiza na Argélia, e ele vai se tornar um bispo católico, né? Já existia uma estrutura católica na época, uma organização já da igreja, instituição, Igreja Católica, onde ele vai se tornar bispo na cidade de Hipona, que também é ali perto de Tagaste. Isso vai ser do século IV para o século V, né? O século V. Para vocês terem uma ideia, a igreja se organiza no século IV, quer dizer, ele vai ser um dos primeiros bispos da igreja. E ele, como pensador, como filósofo, foi um homem muito inteligente e que desenvolveu um amor tremendo pelo Pai, por Deus. Ele se torna o que a gente vai chamar de pai da igreja, a patrística. O que são os pais da igreja? São aqueles que escreveram as primeiras instruções, os dogmas. E é interessante porque Santo Agostinho vai ser um dos homens que vai instituir dogmas da igreja. E nós vamos encontrar o Santo Agostinho ensinando para nós aqueles ensinamentos que estão ali na doutrina dos espíritos, onde não há dogmas. Então, é um passo bem interessante que nós temos de uma encarnação, onde Santo Agostinho sai como o homem dogmático, o homem que instituiu os dogmas da igreja, para aquele que vai nos passar os ensinos dos espíritos, onde Jesus diz que nós ainda não estávamos prontos para muitos ensinamentos,
e que Santo Agostinho é aquele que vai trazer para a gente esse ensinamento. A gente vai falar um pouco mais sobre a parte onde Santo Agostinho vai estar presente na doutrina dos espíritos. E a gente queria conversar só um pouco, a título de curiosidade, e inclusive percebendo essa individualidade, porque quando a gente está encarnado, nós somos personalidades. Eu sou Henrique, persona. Ou seja, eu estou encarnado aqui com uma máscara, com um corpo, com características, onde nesta encarnação eu preciso para que eu possa aprender casos, fatos que eu não aprendi anteriormente. Mas quando eu desencarno, eu sou um indivíduo, sou uma individualidade. E, bom, claro que quando a gente desencarna, a gente vai assumir aquela forma, né, que nos é mais familiar, né, no nosso perfil psicológico, moral. E, bom, estamos aqui, então, com persona. Então, a última personalidade de Santo Agostinho foi o próprio Santo Agostinho. Ele era um filósofo, ele era um grande pensador, muito inteligente, mas o que nos chama a atenção são as obras. Ele escreveu mais de 200 obras enquanto, né, encarnado no século V, quarto para quinto. E o Santo Agostinho, ele tinha uma vida assim bem complicada. A gente pode dizer até um tanto quanto devassa. Tinha concubinas, né, amantes, ele não respeitava o casamento. Bom, ele praticava coisas assim bem difíceis, ele roubava. E tem até um livro chamado Confissões, que vale muito a pena. É uma leitura um tanto quanto difícil, mas que aquele que deseja fazer um estudo, uma leitura vagarosa, tem grupo, é uma leitura muito interessante. Tanto que tem um caso do roubo das peras que é estudado no direito. E é muito interessante, porque ele diz que ele roubou por roubar. Ele não precisava roubar. Ele diz até, não, tinha peras até mais bonitas em casa, mas eu tive o prazer de roubar. E é estudado no direito, né? Aquele que rouba e não tem um motivo do roubo. É bem interessante. Bom, o Santo Agostinho, então, ele vai escrever 2 livros, e num desses livros, né, você tem a Cidade de Deus, né, em que ele vai discutir o bem, o mal, ele vai falar sobre a culpa, sobre o pecado, sobre morte, e tem este livro chamado Confissões. Nesse livro, Confissões, a gente vai entender bem por que ele fala com facilidade da pergunta 919. Por quê? Porque o Confissões é justamente todo uma autobiografia, né? É todo um pensamento, uma reflexão, desde a infância dele até os dias que ele estava escrevendo o livro. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma rememoração, ele estava ali fazendo o que ele aconselha naquela pergunta 919, né? Como é que eu consigo conhecer a mim mesmo, né? Fazendo uma reflexão no final do dia. E você vê que ele se tornou um perito nisso, né? Porque ele trouxe esse exercício através do livro, e claro, ele fazia isso cotidianamente. Então ele fazia toda uma reflexão, o que ele fez, e aí ele diz lá, né? Eu fazia uma reflexão e vi o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, né? Para eu acertar no dia seguinte. E assim nós nos reformarmos intimamente, né? A nossa reforma moral. Bom, então o Confissões é essa autobiografia em que ele fala coisas fantásticas. Ele vai falar assim, ó, o que é Deus? Sim, com essas palavras, o que é Deus? Ele vai questionar na infância dele se ele não foi alguma coisa antes. Se antes de ser criança ele teve uma outra experiência, né? Ele não fala vida propriamente,
Tem muitos críticos que dizem que a gente está forçando a barra quando fala que ele não quis dizer exatamente isso, mas ele fala, será que eu não tive outra vida antes da infância? E quando Santa Mônica, né, a mãe dele, que foi uma criatura maravilhosa, que o ajudou bastante, porque, percebam, as mulheres não tinham muita influência na sociedade, mesmo a romana, em que a mulher tinha algumas mulheres tinham alguma influência, na maioria das vezes, a mais lá nas províncias, né, no caso da província romana na África, as mulheres não tinham muita influência. As mulheres eram chamadas cidadãs, nem cidadãs de segunda classe, às vezes. A mulher era considerada mesmo uma pessoa muito à parte. Mas Mônica tinha uma fortaleza moral. Mônica era uma pessoa que conhecia muito bem a moral do Cristo e influenciou bastante Agostinho. E ele até questiona no Confissões: será que Deus vai permitir que eu me comunique com Santa Mônica, com Mônica, após a sua morte? E ele questiona isso, ele fala sobre a comunicação entre os chamados vivos e os mortos. Então, percebam que Santo Agostinho, já no século V, ele já trazia muitas informações sobre o que ele vai escrever. Alguns anos depois, vamos dizer assim, 1.300 anos depois, na codificação, né, quando Kardec vai colher as psicografias de Santo Agostinho. Bom, mas antes de Santo Agostinho, ele tinha uma vida devassa, ele tinha uma vida assim, muito indisciplinada, até que ele cai em si. E ele lê uma epístola de Paulo aos Romanos. Quem quiser, é o capítulo 13, os versículos 13 a 14. Ele diz assim, como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes. Era a vida dele. Mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procurei satisfazer os desejos da carne. E isso fez Santo Agostinho refletir e mudar a vida dele. Ele fez uma mudança na vida dele a partir de várias reflexões, e essa epístola, né, o fez repensar e modificar a sua conduta. E essa epístola é maravilhosa, andar de dia, né, é um símbolo, né, com a luz, né, não com as trevas. É muito interessante. Então, quem quiser até dar uma olhada lá, Romanos 13, versículo 13 a 14, vale a pena o estudo. Bom, apesar do dogmatismo todo implantado na patrística da igreja, ou seja, toda a constituição da igreja, inclusive no Confissões, vocês vão ver esse estilo, quem já assistiu uma missa, aquele estilo que os padres falam, né, de reverenciar a Deus, né, ó Pai amantíssimo, né, ó Senhor de toda a grandeza, né? Esse é um estilo de Santo Agostinho, é bem interessante. Então, quem for lá em Confissões vai ver como a missa é estruturada, como que os padres se estruturam as suas falas. É bem na patrística, ou seja, bem no estilo de Santo Agostinho. Tem tanta coisa, gente, para se falar, e a gente vai selecionando aqui. Vale a pena ler uma biografia, né, desse homem, enquanto encarnado também. Bom, muito bem, está chegando na metade, mais ou menos, do tempo, e aí vamos dedicar a esse ponto em que Santo Agostinho vai começar a influenciar o cristianismo desencarnado. Para vocês terem uma ideia, Lutero ele vai se basear muito na reforma protestante com os textos de Santo Agostinho. Então, espera aí, os textos de Santo Agostinho não eram dedicados
né? Não foi a estrutura da Igreja Católica, sim, mas eles tinham um caráter tão liberal, tão aberto, que Lutero se baseia em alguns textos de Santo Agostinho para isso. Bom, mas vamos falar do nosso querido Santo Agostinho na doutrina espírita, porque ele aparece muito, e o que a gente percebe é que Santo Agostinho ele vai ser um dos organizadores, porque ele assina, e vocês podem ir lá no Livro dos Espíritos, lá no Prolegômenos. Eu rio porque o André Trigueiro, uma vez, numa palestra, ele fez uma crítica branda, uma crítica bem-humorada aos prolegômenos, dizendo que os jovens, ouvindo essa palavra, saem correndo. Mas os prolegômenos, né, é uma palavra da língua portuguesa, né, não é nenhum palavrão, é apenas uma palavra que indica a introdução, né, uma introdução, uma apresentação. E quem assina, um dos que assina aquela introdução ali, e que dá a nós a impressão muito forte de organização, quer dizer, aquele pessoal que assinou ali, que está responsável pela estrutura daquele livro. É Santo Agostinho, é um dos que assinam aquela introdução, né? Bom, o Santo Agostinho ele vai aparecer no Evangelho 7 vezes, vai ser citado 9 vezes. No Livro dos Espíritos, ele aparece, pelo menos categoricamente, em 2 perguntas, né, que é a 919 e a 1009, que a 1009 ela vai falar da duração das penas, que é um dogma da Igreja Católica, porque é aquele negócio, ou você seguia retamente o caminho da vida, se você desviar, você ia para o inferno. Né? Uma flexibilização que houve para você não ir para o inferno, né, aconteceu na Idade Média, né, lá para o século XIV, XV, onde se criou o purgatório. Você vê, o purgatório foi uma criação da igreja, para dar uma chance ali, né, que foi na época, né, que estavam se vendendo as indulgências, né, e veio a reforma protestante, os católicos estavam perdendo terreno para os protestantes, então houve assim, uma flexibilização do inferno, vamos dizer assim, e aí criaram o purgatório. Então, você vê, a pergunta 1009 fala da duração das penas, e tem uma frase que é espetacular, que é cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho, na resposta, ele coloca cada um segundo as suas obras, que é uma das frases maravilhosas que nós temos e que todos aí repetem, que essa frase é do Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, ele vai ali, né, neste momento, mostrar que, olha, aqueles dogmas ali foi um momento, eu era um homem do meu tempo, estava estruturando uma fé, ainda não havia maturidade espiritual para que todos pudessem seguir um conhecimento mais complexo, e até esse, né, cada um segundo as suas obras. Não existia ainda essa ideia do eu, da construção. É claro que a doutrina de Sócrates e Platão já existia, mas não estava difundida, não estava ampliada, poucos estudavam, e somente, né, em 1857, nós aqui do planeta Terra tivemos a maturidade para receber esta revelação, que foi a doutrina dos Espíritos, né, prometida por Jesus lá na ceia. E o Santo Agostinho, então, vejam, ele traz a pergunta 1009, sobre a duração das penas, ele que foi aquele responsável por esses dogmas, né, instituídos. E ele vem trazer, então, que a pena é de acordo com o quê? De acordo com nossa consciência, a nossa capacidade de aprendizagem, de fazer o bem. E ele, assim, ele encerra o Livro dos Espíritos, lá nas conclusões. Ele também encerra. Então, vejam, ele está ali nos prolegômenos e encerrando o Livro dos Espíritos, o que é muito simbólico,
porque mostra que ele estava administrando todo aquele manancial de trabalho com todos os outros espíritos, claro, trabalha sempre em equipe, com o nosso querido Kardec também. Muito bem. Tem uns pontos que é interessante, porque justamente o que acontece? Como a gente está discutindo aqui, o último momento que a gente conhece Santo Agostinho, e o próprio Santo Agostinho se autodenomina Santo Agostinho, quando ele se revela aqui, nesse momento do século XIX, instituindo esta doutrina, a doutrina dos espíritos, é claro que isso deve ter causado um rebuliço danado, principalmente no meio católico, porque o que é que acontece? Aparece São Luís, Santo Agostinho, né? E isso faz com que houvesse grande contenda com os católicos da época, né? com a igreja. Bom, o que acontece? Há uma nota, não sei se vocês já viram, no capítulo 1º, logo no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma nota e que Kardec diz assim, né? Eu vou ler para vocês. Dar-se-á, venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Né? Porque nós são 200 obras escritas por ele durante a última encarnação, 2 livros basilares, né? Que é a Cidade de Deus e Confissões. Então, será que ele vai demolir tudo aquilo que ele edificou? E Kardec continua, certamente que não. Como tantos outros, quer dizer, até aqueles participantes do livro também, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Então, vamos pegar o ponto das penas, né? As penas futuras, em que ele a pergunta 1009, ele vai comentar, né, a duração das penas. Bom, ele tinha uma visão, né, do homem do seu tempo, daquilo que ele enxergava, na limitação dele. E ele constituiu o quê? Um freio. Olha, se você fizer o bem, você vai continuar aí tranquilo, fica, né, faça o bem, siga Jesus e faça como ele fez. Agora, se você não fizer, olha, meu amigo, então você não vai ter opção, senão penar lá no fogo eterno, e todas aquelas coisas que nós já ouvimos e quem foi católico estudou. Né? Porque, apesar de uma flexibilidade da igreja, é um dogma e não pode ser negado pelos papas, pelos seus fiéis, né? Pelo seu corpo doutrinário. Né? Então, a gente até vê, né, o João Paulo dizendo que é um estado de consciência, mas eles podem estar fazendo até um argumento próprio. Eles não podem negar os dogmas da igreja. Bom, e o que acontece é que o Santo Agostinho, homem de seu tempo, naquele momento, do século V, olha, ele vai e determina isso também. Então, via como homem. Liberta a sua alma, quando ele se libertou, entrevê claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Então, percebam, nós, quando desencarnarmos, esse conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nossa, ele vai se dilatar, nós vamos ter assim, uma compreensão mais aprofundada. Olha que maravilha. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Né? A vida espiritual. Assim é que teve que abandonar a crença que alimentara dos espíritos íncubos e súcubos, aqueles espíritos que penam no interior da terra. Né? E, bom, agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a sua pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Isso é muito bacana. Então, vejam essa nota que está no capítulo 1,
né, quando Santo Agostinho, nesse capítulo 1, o Santo Agostinho, ele vai, ou ele não vai, peraí, porque no capítulo 3 que ele domina, né? Não, exatamente. Né? Não, só tem a mensagem do Fenelon aqui, porque quem vai falar isso é Erasto. Né? Erasto vai citar Santo Agostinho. Né? E fala assim, ó, antes de terminar a nota, Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. É um dos maiores vulgarizadores. Então, o Erasto ele prepara o terreno para o Santo Agostinho, que ele vai escrever no capítulo 3, ele que vai falar sobre o mundo de regeneração, mundo de prova de expiação, e vai explicar para a gente essa história toda, que, aliás, eu vou citar até um trechinho que é espetacular. E ele continua aqui, então, proclamando na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos à interpretação mais acertada. Olha só, isso é importante. Neste ponto, por isso que é importante estudar, gente, e não pulem nota, né? Porque essa nota fala o seguinte, que a doutrina dos espíritos é a interpretação mais acertada e lógica. Então, você vê, num trechinho de uma nota, a gente tem o que é uma confirmação de uma revelação. E, nesta nota, evidencia Santo Agostinho como aquele que vem trazer, que muda, né? Que muda o seu estado de pensar, seu estado de encarnado para desencarnado, mas não altera as suas convicções com Cristo, mas alarga a sua compreensão. Então é isso aqui que a nota quer dizer. Antes de continuar aqui nessa parte, eu queria só fazer mais 2 citações de Santo Agostinho. Aliás, isso não vai dar tempo de ir mais além. Mas lembrar, né, que aí não é uma biografia, não é uma anotação do próprio Santo Agostinho, mas aí é de Jesus Gonçalves, na vida de Jesus Gonçalves, em que ele vai encontrar Alarico, um grande conquistador bárbaro, que vai entrar, né, numa cidade romana e encontra com Santo Agostinho. E Santo Agostinho fala assim, olha só, você vai entrar aí, né? Vou conquistar tudo. Então você faz o seguinte, poupa as crianças, poupa as mulheres, porque elas não têm como lutar, como reagir. Mas Alarico fala, não, eu vou matar todo mundo. Começando até por você. Ele disse, não, pode me matar então, mas me mate e poupe essas pessoas. Aí Alarico fica meio assim, receoso, né? Porque Alarico ele tinha algumas prevenções contra homens santos, entre aspas, e ele achava que daria azar matar Santo Agostinho, mas mesmo assim ele comenta com os homens, olha, esse homem tinha muita coragem, viu? E quando ele invade, ele realmente poupa as mulheres e crianças, porque o que Santo Agostinho fez espertamente? Poupar os templos religiosos. Ele tinha essa prevenção contra o sagrado, né? Então as pessoas se refugiam nos templos religiosos e são poupadas, né? Ele via que tem mulheres, crianças, e ele não queria uma maré de azar para ele. E é muito interessante esse momento. Outro momento que está muito popularizado é que Santo Agostinho falando da morte, que a morte não é nada. E que ele sabe que desse estado que ele vai estar de encarnado, ele vai estar em outro estado e que vai continuar a vida. Também é muito interessante. Muito bem. E para a gente terminar, Santo Agostinho ele vai aparecer em 3 capítulos no Evangelho. Ele aparece também no Céu e Inferno, ele vai aparecer a felicidade dos espíritos bem-aventurados, né, no Céu e Inferno, lá na primeira parte. E ele aparece no Evangelho em 3 capítulos, no 3, no 5 e no capítulo 12. E a característica de Santo Agostinho é
de indagar, ele indaga e, olha, ele é assim muito animado, ele escreve com muito vigor. Então vocês podem reparar, quando estiverem lendo outros autores, que também têm muito vigor, mas Santo Agostinho, ele é animado, ele escreve ali, né, com o coração. É muito bacana o vigor que a gente percebe em Santo Agostinho. No capítulo 3, e que ele domina o capítulo 3, e aí vocês, né, vão lembrar que o capítulo 3 é aquele há muitas moradas na casa de meu pai, em que ele vai falar sobre o mundo, né, de provas de expiação. Ele vai falar das categorias dos mundos que são habitados, e ele vai dar um recado para a gente do mundo regenerador, que, olha, eu acredito que seja uma mensagem assim muito animadora, e que ele fala assim, ó: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe a um mundo regenerador vos abra seu seio para expiação na terra, né? Após a expiação na terra. Então, quando a gente estiver olhando as estrelas, né, infelizmente na cidade, se você está no interior, que bom, eu estive no interior há pouco tempo, a gente vê a quantidade de estrelas. Então, faz uma prece, olha, Senhor, abre para mim uma porta de um mundo de regeneração. Agora, é claro que não é só abrir a porta, a gente tem que ter a chave. E a chave é justamente a nossa reforma moral, da qual Santo Agostinho até ressalta lá na pergunta 919 e 919A. O outro ponto que eu queria destacar para vocês, ainda nesse capítulo 3, onde Santo Agostinho vai dissertar sobre os diversos mundos, sobre os mundos regeneradores, a progressão dos mundos, e, é claro, a nossa, né? Então, vamos botar só a culpa no mundo, não. Nós temos as nossas responsabilidades. Eu vou trazer alguma coisa particular para vocês. Eu vejo este pequeno trecho, é muito pequenininho mesmo, está no item 15, quando ele fala de mundos e provas de expiações, neste capítulo 13, em que ele vai definir o que é um planeta de provas e expiações. Ele diz assim, ó, esses espíritos têm aí de lutar, quer dizer, nós que estamos aqui, ao mesmo tempo, então temos que lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens, e então a gente pensa, né, o quanto é difícil, quanto existem aqueles ainda que desejam o mal, aqueles que querem se isentar, tirar o corpo fora, o quanto aqueles que são ardilosos. Então, a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Então, como a natureza, né? Então, o sol muito quente, as tempestades, né? Esse tempo que é tão instável no nosso planeta, dos terremotos, dos vulcões. E é claro que a gente não está maldizendo nenhum fenômeno natural, não, porque todos são obras de nosso querido Pai, são todos para o nosso aprendizado. Mas é uma estabilidade que nós temos que lidar. Então, eu acredito que em uma linha, né, e aqui no caso, na medição, ocupam 2 linhas, mas no caso é uma linha só, porque se você colocar e escrever aqui no papel, numa letra razoável, vai dar numa linha. Então, o que é o planeta de prova e expiação? Né? É você lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Então, eu convido todos a mergulharem nos textos de Santo Agostinho, não só quando ele está aqui,
da nossa querida doutrina espírita, mas também nas suas obras enquanto encarnado, A Cidade de Deus, a Confissões, repito, não são livros fáceis, são livros de filosofia, mas com uma leitura paciente, até mesmo em grupo, vai ser um aprofundamento, um crescimento intelectual e espiritual bastante interessante. E estudar nossa doutrina espírita, né, onde o nosso querido Santo Agostinho, como a gente viu, né, e é interessante essa coisa do santo, né? Tive um companheiro, muitos anos atrás, que implicava, mas que Kardec coloca São Luís, Santo Agostinho, isso parece coisa católica. Vamos lembrar de uma significação muito grande de palavras, né, que a gente fala, que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que é santificar? É ser superior, não é? Então, quando a gente fala Santo Agostinho, a gente está reconhecendo que é um espírito superior. Quando a gente fala São Luís, a gente está significando que é um espírito superior. Então, é isso que a gente está dizendo. Né? Gente, é só o nome. Importante são as obras. E eu acredito que as obras, né, vão condizer com essa alcunha de santo. E, bom, terminamos aqui essa muito rápida, comentário, esse bate-papo sobre Santo Agostinho, e que eu convido a todos, né, a lerem os seus textos, procurarem, então, os seus escritos, a sua biografia, porque nos dá uma orientação. Um homem que descobriu Jesus e seguiu Jesus. Muito importante. Eu agradeço muito a todos os companheiros do Miguel, aqueles que vão nos ouvir, porventura, em outros canais. E eu vou fazer, então, uma das coisas mais belas que nós temos, que ocupam até 2 capítulos lá no Evangelho, que é a prece, esse contato direto, né, é como se a gente abrisse uma porta, chegasse aqui, tem uma porta atrás de mim, e aí você chega, abre uma porta, e do outro lado da porta quem está? O nosso mestre. Você abre o outro lado da porta, quem está? Uma oportunidade. Então, a prece é essa abertura, é abrir uma janela para o sol. Então, vamos fazer até como os espíritos superiores nos orientam lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, louvar. Louvar é essa gratidão reconhecida, onde sabemos que Deus cria todas as suas leis para o nosso progresso, onde Deus, nas suas leis de amor infinito, aqui na nossa encarnação, faz brotar a água das fontes e com que as sementes brotem e nos forneçam o alimento. Mas também pedimos intensamente para que possamos seguir os exemplos que nos foram dados, principalmente o exemplo do Cristo. Que tenhamos equilíbrio, vontade, força de vontade, para que possamos seguir os passos que o Senhor deixou através deste Evangelho de luz. E agradecer por estarmos aqui reunidos, todos nós, neste momento de conversa, de conhecimento de uma vida que nos trouxe tanto aprendizado. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigado a todos, queridos companheiros, e até a próxima, se Deus assim permitir. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições.
nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir